O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, fez nesta manhã a operação batizada Entre Lobos. O objetivo? Combater uma organização criminosa que, segundo a investigação, aplicava golpes e enganava idosos e aposentados. O trabalho, que envolveu em torno de 130 agentes de segurança, foi realizado em 5 estados e 12 cidades, com prisões preventivas, apreensões, inclusive aqui em Chapecó. Diego Antunes e, nas imagens, Roberto Carlos Bortolanza no ar. Na capital do Oeste, a movimentação teve início por volta das 6 horas da manhã, sendo que às 6h10, o primeiro dos investigados acabou sendo encontrado circulando pelas ruas da cidade. Trata-se de um advogado envolvido no esquema interestadual de estelionato contra idosos. Ao todo, 13 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas, além de 25 veículos apreendidos, 16 ordens de bloqueios de contas bancárias que totalizam R$2 milhões de cada alvo. Segundo o GAECO, a ação era bastante sofisticada e orquestrada. As vítimas, geralmente idosos e aposentados com idade média de 69 anos e até pessoas em situação de vulnerabilidade, eram visitadas por integrantes dessa associação criminosa. Lhes era oferecida a revisão de contratos com instituições bancárias através do ajuizamento. Depois que isso era feito, muitas vezes essas vítimas acabavam assinando documentos, eram ludibriadas, mas depois acabavam recebendo uma pequena quantia. A maior parte dessa fatia do recurso que judicialmente teriam direito ia para empresas de fachada ligadas a essa associação criminosa. Em uma das situações analisadas, a vítima tinha o direito de receber R$ 146.327,17, mas na realidade recebeu apenas R$ 2.500, ou seja, apenas 1,71% do valor devido. Em outro caso, um idoso, através da revisão de contrato, tinha direito a receber R$ 117.711,86, mas também recebeu apenas R$ 2.500. O esquema de estelionato acontecia da seguinte forma: primeiro, ocorria a captação das vítimas por parte dos escritórios de advocacia. Depois, acontecia a aproximação, geralmente na casa dos idosos. A terceira parte era onde os advogados entravam com um processo judicial para que a vítima recebesse o dinheiro. A quarta etapa era a aprovação da sentença, dando direito ao crédito, o que abria as portas para a quinta etapa, que era uma nova visita, onde acontecia a chamada compra da sessão, realizada por 2 empresas de fachada, chamadas de Brasil Mais Precatórios, com sede em Fortaleza, e Ativa Precatórios em Pinhalzinho, que juntas receberam mais de R$ 6 milhões, mas repassaram para os idosos explorados apenas 10% do valor. A sexta parte do esquema era a compra da sessão e pagamento para a vítima. O sétimo passo era a emissão do alvará para o escritório de advocacia. E a oitava parte, a divisão dos valores entre os colaboradores do esquema. Ao final dos trabalhos, os integrantes do GAECO realizaram uma coletiva de imprensa para esclarecer detalhes sobre a operação. Segundo o que foi apurado pelo Ministério Público, o esquema contava com pelo menos 2 bases através das empresas de fachada. Uma delas, administrada por um casal em Fortaleza, onde o marido era empresário e a esposa, advogada, e em Pinhalzinho, onde um advogado com atuação em Palmitos e em Chapecó geria praticamente todo o processo por aqui. Eles criaram toda essa estrutura, era como se fosse uma grande empresa, né? Onde cada pessoa, cada empresa servia a um propósito, cada um dentro da empresa era devidamente organizado. Então tinha o setor financeiro, tinha o setor jurídico, tinha o setor das empresas de fachada, tinha o setor de captação, tinha o setor financeiro. O investigado preso, dono dessa empresa de Pinhalzinho, ele, além de ser o proprietário formal da empresa de Pinhalzinho, ele também era o responsável pelo setor financeiro de toda a organização criminosa. Ele, inclusive, ficava sediado dentro da base do escritório aqui em Chapecó. E ele fazia toda essa gestão,
Então, toda a questão financeira, saques vultuosos de dinheiro mensalmente, eram feitos toda por essa pessoa. Segundo o GAECO, ao todo foram cumpridas 13 prisões, 8 preventivas e 5 temporárias, envolvendo 5 advogados, sendo 3 em Chapecó, um casal chapecoense preso em Salvador, uma prisão em Xanxerê, uma em Xaxim, uma em Pinhalzinho, uma em Itapiranga, uma em Planalto, no Rio Grande do Sul, uma em Irineópolis, de uma pessoa responsável por captar vítimas para o esquema, e 3 em Fortaleza. A investigação apontou que os alvos dessa organização criminosa eram escolhidos a dedo, geralmente pessoas sem estudo com uma situação financeira complicada. Por esse motivo, é que a Justiça requereu o sequestro de bens dos criminosos para que possa acontecer o ressarcimento de quem foi lesado. E que chamou a atenção de algumas vítimas que foram ouvidas na Promotoria de Justiça, né, o que confirmou realmente que são pessoas idosas, muitas pessoas que não tinham conhecimento, inclusive algumas analfabetas, pessoas também que estavam em situação de doença grave. Eu me recordo de uma delas que estava com câncer, fazendo vaquinha entre amigos para se manter, e com um valor bastante alto que havia sido solupiada pela organização. Outras pessoas também que durante a investigação que foram vítimas também acabaram vindo a óbito, né? Durante a investigação eram pessoas já idosas, mas que não tiveram a oportunidade de se ver ressarcidas e tampouco de serem ouvidas como vítimas desse processo. Como o esquema era muito organizado, o Ministério Público orienta para que as pessoas tomem o máximo de cuidado para não serem enganados por criminosos como estes que foram presos. A pessoa que vai entrar com a ação vai explicar para ela a estimativa do que ela tem a receber. Isso consta lá, esses documentos constam no processo. Então, antes de ela ceder esses créditos, ela verificar efetivamente se ela ganhou, o quanto ela ganhou. Ela tem que pedir mais informações. Há previsão no Código de Defesa do Consumidor que a pessoa tem o direito à informação. Então, a vítima, ou se as pessoas se sentirem vítimas, elas têm direito a pedir mais informações antes de assinar qualquer documento. Para que eu estou entregando essa procuração? O que eu estou cedendo aqui? Quanto é que eu teria direito a receber? Quanto é que eu estou abrindo mão para o senhor? Isso é importante deixar esclarecido. E se você não tem conhecimento, não assine nenhum documento sozinho. Você não tem a certeza, você deu uma lida, você não entendeu nada, você não é obrigado a assinar. Diz, para lá, eu vou chamar meu filho, vou chamar um sobrinho, vou chamar um neto, vamos ver aí com outro advogado para analisar isso aqui também. Eu sempre parto do princípio que eu duvido de tudo. Eu duvido que até eu existo. Então, se tem uma coisa que eu nasci, foi no dia da desconfiança. Porque não me venha com conversa, eu duvido de tudo. Para convencer, a coisa aqui vai longe. Então, devido a tantos golpes e ver tanta coisa, e viver tanta coisa, e fazer tantas reportagens assim, antes de terminar o meu comentário, eu gostaria daquela última, aquele último print que tem, antes da última sonora, tem um print com os valores, vítima 1, vítima 2, vítima 3, que eu vi na matéria, só para eu ler alguns valores e o quanto pagaram para a vítima, para você sentir que baita sacanagem, ó. Aqui tem 10 vítimas nesse rol aqui. Vítima 1 tinha direito ao alvará no valor de 146.327. O valor da concessão que foi para o bolso, 2.500. A outra, 117.000, 2.500. 115.000, 2.000. 115.000, 3.000, 114.000, 7.000, 103.000, 5.000, 101.000, 2.000, 100.000, 3.000, 99.900, 3.000, 92.300, 3.500, então variava, mas o que recebeu mais aqui ainda, recebeu 3,79% do que tinha direito. E gente dentro das vítimas fazendo vaquinha para comprar remédio para tratamento de saúde. Informação que eu recebi também, que dentre os captadores de vítimas, teve um captador de vítima que só ele captou 1.000 pessoas. Será que tem poder de persuasão?
Só um captou 1.000 pessoas. Vai ter mais desdobramentos, pode ter certeza, e assim que ande, a gente vai mostrar aqui no Balanço, sempre com esse apoio e a informação do GAECO.